Paz do Senhor, igreja. Aleluia, graças a Deus. Não deu certo o playback hoje, mas amanhã o senhor canta lá na sede aí. Amém, irmão Reizão? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos dar prosseguimento a essa série de ensinos que nós estamos, eu acho que já é o sexto, né? A sexta quarta-feira que nós estamos aqui com os irmãos. E hoje nós queremos abordar um tema que ele é fundamental para o nosso crescimento. Cada quarta-feira, né, Deus fala conosco, seguindo uma trajetória, né, que ela tem que ser prosseguida por nós, pelos cristãos, mas na verdade esse tema ele nos mostra sinais que estão nos tirando da rota, nos tirando, na verdade, do verdadeiro, da verdadeira trajetória que Deus determinou para a nossa vida. Então, eu quero ler um texto aqui para a gente abordar essa parte de hoje. Nós vamos falar aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia, quem tem a apostila aí, né, vai seguindo na apostila, riscando, escrevendo, anotando, né? Porque, na verdade, a gente fala muita coisa que não está na apostila. A gente fala muito aqui, muitas coisas que não estão na apostila, mas que a Bíblia vai nos orientando. Então, não perde a oportunidade de anotar tudo que eu falo. Porque, às vezes, na apostila não está, mas eu vou sempre falar um texto, falar uma passagem da Bíblia que é importante para a gente anotar, amém? Então, por favor, acompanhe comigo o verso de número 6. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. É onde nós vamos ler para dar prosseguimento ao ensino, à ministração desta noite. O verso 6 diz assim: E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Verso 7. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar a Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque morando eu em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então, o texto que lemos nesta noite mostra Absalão, né, filho do rei, mas que estava entrando no processo do político, né? Foi aqui onde nós encerramos na lição passada, né? O quinto estágio, quando Absalão ele é atingido pelo estágio do político dentro da igreja. E nós falamos na quarta-feira passada o quanto que a política ela tem sido manchada, né, por causa das lideranças atuais. Hoje eu estava vendo algumas mensagens que me mandaram, né, porque os irmãos estão vendo aí que a política brasileira ela está manchada, ela está poluída, contaminada por causa das mentes ímpias que estão dominando a nossa nação. E então Absalão estava vivendo esse estágio de político no meio da igreja. E eu falei na quarta-feira passada o que é o crente político no meio da igreja. É aquele irmão que termina o culto, né? Aquele irmão que termina o culto, ele participou do culto, ele cultuou a Deus, mas quando sai porta fora, ele começa a
a juntar grupos, a montar motinhos, né, a se levantar contra a igreja que ele está congregando. Então, o político é aquele que quer agradar todo mundo, quer que todos o agradem, né? O crente político é esse. É aquela pessoa que parece que é o bonzinho, né? Parece que é a pessoa que todo mundo se agrada dela, mas por quê? Porque ela sempre vai falar aquilo que você está querendo ouvir. Então, esse é o estágio, eu considero um dos estágios mais perigosos que um cristão ele pode entrar, o estágio do político. E aqui a gente vê Absalão nesse estágio. A Bíblia diz que ele estava no palácio real, na porta do palácio real, e as pessoas que iam entrar por ali, ele cercava e ele bajulava essas pessoas. Ele modificava o pensamento dessas pessoas. As pessoas estavam indo ao rei e ele parava as pessoas na entrada do palácio e conversava com elas. E a Bíblia diz que ele estava, então, contaminado contra a gestão do seu pai. Imagine um camarada, né, que tinha de tudo para crescer, que tinha de tudo para construir uma vida estabilizada, uma vida correta diante de Deus, e agora entra nesse estágio político. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, cuidado, queridos irmãos. Nós viemos falando aqui de vários estágios que a pessoa pode estar enfrentando, está passando, mas o último que nós encerramos a ministração na quarta-feira passada foi esse aqui. Então, nós vamos seguir dentro desse parâmetro. Olha só, quando alguém se torna político, ele quer envolver outros em sua linha de pensamento. Está vendo aí? O político, ele está envolvido e agora ele quer envolver outras pessoas no seu erro, naquilo que ele está fazendo de errado. Há pouco tempo atrás eu recebi um moço na nossa igreja, ali em Aparecida, ali na nossa sede, e aí uma pessoa me chamou em particular, falou: pastor de Deus, o senhor conhece esse rapaz? Eu falei: não conheço ele. Não, ele não é um cara bom, o senhor está próximo dele. Eu falei: eu não sabia. Muito bom você me falar isso. E aí eu fiquei com medo do irmão que me falou. Falei: rapaz, esse cara, como que pode? Ele nem me conhece, ele pode conhecer o outro rapaz, mas ele não me conhece, e ele já veio falar do outro para mim. Eu já fiquei desconfiado do que falou. Só que aí depois veio outra pessoa e falou para mim do mesmo camarada. Aí eu comecei a perceber que não era, o político não eram eles, era o outro. Aí chegou e falou para mim, eu falei: parei, como é que é? Repete aí. Ele começou a falar, o segundo, né, começou a falar, bateu certinho do que o primeiro falou. Aí eu falei: esse é o político. Esse camarada que está me convencendo que é um crente, ele é um político. E aí o que aconteceu? Nunca mais eu vi ele. Nós participamos da inauguração, ele participou, ele foi lá, visitou a gente, mas ele nunca mais conseguiu chegar até a nossa igreja. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. E depois que eu ouvi o primeiro, ouvi o segundo, depois ouvi um terceiro falando dele, aí eu falei: eu preciso então criar uma barreira para ele não me afetar. Então você precisa ser blindado pela palavra, para você não deixar o crente político te politizar, te manobrar, dominar a sua mente, dominar os seus pensamentos, né? Porque ele tem essa capacidade, o crente político, ele tem essa capacidade de te dominar, de te segurar dentro da visão que ele pensa que a igreja é. E a igreja não é para políticos, a igreja é para crentes salvos, remidos,
aleluia, lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, quanto mais pessoas o político consegue envolver em alguma controvérsia, tanto mais confiança ele irá ganhar. Então o político ele quer o quê? Ele quer te convencer de que a verdade está com ele. A verdade, irmãos, está na palavra de Deus. Eu sempre digo, se você está congregando em uma igreja, que você percebe que o seu pastor não está seguindo a Bíblia, sai fora dele. Sai fora dele, corre dele, porque ele está criando uma doutrina própria dele para conquistar o seu coração. Foge dele. Precisamos entender que a Bíblia, ela é a principal regra de fé que nós temos, não existe outra. João falou, João e Paulo, eles falaram na mesma linha, falou, olha, se vier alguém trazer a você um outro evangelho, pode ser que seja um anjo que desça do céu, vestido com vestimentas reais, ele vem até você trazendo outro evangelho, considere ele anátema. Anátema. O evangelho dele é amaldiçoado. Não receba. Você vê, um anjo, essas doutrinas que nós conhecemos hoje, essas falsas doutrinas, essas heresias que nós conhecemos hoje, a maioria desses líderes, eles foram instruídos por anjos, não foi pela palavra. Estuda a história de Maomé para você ver. Aonde Maomé começou a sua trajetória de erro? Foi um anjo que apareceu para ele no monte. Vai nos testemunhos de Jeová, aonde começou a origem da sua ideia, começou lá no monte. Tabernáculo da fé, começou no anjo lá no monte. E aí você vai. Então, você precisa ter muito cuidado. Olha só, tanto mais confiança ele irá ganhar. Pessoas desleais têm uma maneira insidiosa de discutir as falhas de seus líderes. Eles fazem perguntas como: o que você achou do culto hoje? Eu achei que estava um pouco desanimado. O que você acha? Sabe aquele crente que para você na porta da igreja e diz: você percebeu que o pastor estava meio xoxo? Você percebeu que aquele grupo de louvor estava mais para lá do que para cá? Você percebeu? Aquela irmã, né? Viu como é que ela saiu tanto da rota do hino? Você viu lá como que é o nome do irmão? Você viu a hora que o Rei Zimar foi cantar lá e o negócio deu pepino lá? Você viu? A pessoa está vendo os defeitos, observando as falhas, criticando o pastor, criticando os irmãos. Você viu a liturgia do culto? Você viu como que foi esquisito a maneira que o culto foi direcionado? Então o político, a pessoa que está querendo conquistar você com a sua linguagem, né, demoníaca, querendo tirar você do centro da vontade de Deus. Porque quando a gente vem num culto, irmãos, nós estamos conectados em Deus, a gente não vê imperfeição. Você nota, mas você percebe que isso pode acontecer. Pode acontecer. Um dia, misericórdia, um dia, uma irmã, infelizmente, foi no banheiro, e as irmãs têm que vigiar muito nisso, as irmãs que usam saia, a irmã foi no banheiro, e ela usou o vaso. Quando ela vestiu a cueca, né? O português fala que mulher veste cueca. Quando ela vestiu, prendeu a ponta da saia aqui, em cima. E ela não viu, está lá atrás. Ela não tem olho atrás, né? E ela não viu. Entrou no culto, tá? E entrou e os irmãos. Ai, começou todo mundo rir da irmã. Todo mundo rindo. E ela olhando e não percebeu nada, e aqui a parte de trás está toda visível, né? E aí uma irmã levantou rapidinho, foi lá e desceu a saia. Aí olhou e já parou todo mundo. Então,
A maioria das pessoas preferiu ver a irmã passando vergonha e dando risada dela do que ir lá e corrigir. Por que que o porteiro, por que que o irmão da entrada já não corrigiu aquele problema? Tem pessoas que amam isso, ele ama ver um defeito e ele ama usar daquele defeito para criticar, para trazer tristeza para o coração do seu irmão. Então, o que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é que nós não podemos deixar que esse estágio, ele domine o nosso coração, o nosso entendimento. Nós falamos outros anteriores a este que são também perigosos, mas esse aqui, Absalão, ele estava dentro desse estágio político. Crítico, criticando o pai, criticando o governo, criticando os que atendiam os irmãos que iam até o palácio para ser atendido, para ser orientado, e ele estava dentro desse estágio. Você viu o carro do pastor novo, né? Será que as contas da igreja estão pagas? Olha o político. O político, ele é isso aqui, ó. Ele fala uma coisa aqui e ele já caça um meio aqui já para colocar a pessoa contra o pastor, contra o irmão, contra a liderança. Você viu o carro do pastor? Olha que carrão que o pastor comprou, hein? Meu Deus, será que as contas da igreja estão pagas? Será que ele está preocupando com as contas da igreja também? Né? Às vezes o pastor está pagando aquele carro em 100 vezes. 100 vezes de R$500. A pessoa não está sabendo, está achando que o pastor está tirando o dinheiro da igreja. É o político, é o crente político. É o crente da mentalidade afetada politicamente. Usam as escrituras para fazer política. Olha só, você não acha que deveríamos ter alguns milagres aqui na igreja? O pastor Robson abriu a igreja, quanto tempo? Nós não vimos nenhum paralítico levantar na igreja ainda. Meu Deus, o que está acontecendo com o pastor Robson, com a pastora Zélia? O pastor João Bosco, né, lá na sede, não vi ninguém ainda levantar da cadeira de roda. É o político. Ele está caçando um meio, está caçando. Por que ele não vai para a palavra e ele pagar o preço e ele buscar? Mas ele está perseguindo o que está dirigindo o culto. Você acha que o nosso pastor é tão ungido quanto ele era no ano passado? Você observou quantas pessoas estão saindo da igreja? Eu acho que o nosso pastor viaja muito. E você, o que você acha? Veja o que diz o Salmo 13 e o Salmo 131, versículo de número 1. Veja aí, Salmo 131, versículo 1. Senhor, não me ocupo. Olha o que o salmista está falando. Senhor, eu não me ocupo. Eu não me ocupo. Eu não vou perder tempo. Eu não vou me ocupar de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Irmão, tem coisa que você, que é crente, eu sou crente, que eu não preciso, você não precisa, nós não precisamos nos envolver. Por exemplo, lá em Portugal, eu falei para os irmãos na terça-feira passada, né? Eu cheguei em Portugal com a minha esposa, meus 3 filhos e minha família ficou tudo aqui contra eu ter ido para lá. Deus está me mandando para lá. Deus me mandou. E não vai, a minha sogra desmaiou, passou mal. Minha irmã aqui, que foi lá no dia, consolou ela para ela deixar a gente viajar. Minha irmã Dina. Não, a senhora não pode ficar assim, tá? E foi conversando com ela, deu lá um exemplo para ela, e ela melhorou e a gente viajou. Minha esposa falou, se a minha mãe não melhorar, eu não vou viajar. Então, aí eu fui para Portugal, cheguei lá, irmão, pensa numa prova, pensa numa luta. Porque nós não tínhamos condições, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos posses. Eu vendi o que eu tinha aqui para ir para lá.
E o Senhor falou, vai que lá eu vou cuidar de vocês, lá eu vou dar para vocês o que vocês precisam para sobreviver. E nós começamos a trabalhar, e sofrimento, tá? E eu tinha um machucado no meu pé, quando eu era jogador de futebol, eu tinha quebrado o meu pé, né? E eu tinha um nódulo debaixo do pé, e eu andando demais, e aquilo saía assim, brotava aquele negocinho debaixo do meu pé, e eu andava mancando, entregando papel na rua, e chuva no lombo, 3 graus negativo. Pensa numa luta, irmãos. Pensa numa luta. A gente pegava no serviço 6 da manhã, você ia escovar os dentes, a água não saía na torneira porque estava congelada. Pensa num negócio. E aí, na rua, trabalhando, eu consegui trabalhar 1 ano, a minha esposa trabalhou 2 anos na rua, a gente trabalhando, para pagar a renda da igreja e o nosso aluguel. E aí, e foi passando o tempo, Deus foi mudando a nossa história, Deus foi vendo a nossa perseverança, Deus foi vendo o nosso trabalho, Deus foi vendo a nossa resiliência diante dos problemas, diante das questões, diante dos inimigos que estavam naquela nação, e nós fomos ganhando a confiança de Deus, e Deus foi nos abençoando. No último ano que eu vim para cá, agora que eu vim para o Brasil, eu tinha um Volvo S60. Penso num carro dos sonhos de qualquer ser humano. Era o carro dos sonhos. E Deus falou assim, está vendo o seu carro? Eu falei, estou vendo. Então pega o seu carro, vende, vai para o Brasil, constrói uma igreja lá. Tem coisas na nossa vida que Deus faz para ver onde está o nosso coração. Quando Deus viu Abraão, o Isaquinho, né, o filho da promessa, beijinho, Deus falou assim, Abraão, vem cá, vai lá no monte que eu vou te mostrar, que você vai caminhar 3 dias, leva esse menino lá e sacrifica para mim. Sacrifica esse menino para mim. Deus às vezes vai nos pedir, queridos, para ver onde está o nosso coração, se o nosso coração está político, se o nosso coração está envolvido naquilo que não se deve se envolver. Então, Deus faz isso às vezes conosco. E o texto que nós lemos nesta noite mostra Absalão completamente seduzido e seduzindo. Ele estava tanto seduzido por aquilo que ele acreditava ser, quanto ele estava também seduzindo outras pessoas. Então, tome cuidado, fala para o irmão do lado, e cuidado com o estágio da política. Você não pode ser um crente político. Você não pode ser. Você não pode se envolver nesse estágio. E aí o político, quando ele não consegue seduzir as pessoas que estão na sua volta, ele entra no 6º estágio. Vamos para o 6º estágio. Vamos passar. É um passando para o outro. O 6º estágio é o estágio do engano. Porque a pessoa às vezes tenta fazer a sua política, ele não consegue, ele começa a enganar as pessoas. Ele começa a praticar o engano. Êxodo 28, 17. Vamos ver o que está em Êxodo 28, 17. Aliás, desculpa, Ezequiel 28, 17. Ezequiel 28, 17. Vamos lá? Louvado seja Deus. Ezequiel 28, 17. Esse aqui é um dos textos mais alusivos à obra que Satanás, irmãos, deixou-se ser levado, para ele ser jogado do alto do trono para a terra. Ele era um querubim ungido, ele era um querubim que estava diante de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi expulso de lá. Então Êxodo 28, 17 diz assim: e elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei,
diante dos reis te pus para que olhem para ti. Quando você vai olhar no texto aqui, Lúcifer, ele não quis o lugar de Deus, ele queria estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. Ele quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. E quem é que fica acima de Deus? Ninguém. Todos, depois de Deus, foram criados por Deus. Deus os criou. Então o estágio do engano, ele leva a pessoa a pensar o que na verdade ele não é. Louvado seja o nome do Senhor. Eu levei um cantor lá na nossa igreja, ele cantou a primeira vez, cantou a segunda vez. Na segunda vez, nós notamos que ele estava diferente. Cantou assim, mas não sabe, quando a pessoa está debaixo da unção e você vê ele cantar, você sente a unção dele saindo dele, a graça saindo. A primeira vez ele foi uma unção, foi um derramar. E a segunda vez que ele foi, aquele negócio xoxo, aquele negócio sem graça, sem unção, sem Deus, sabe? E aí logo explodiu aí que ele estava envolvido no homossexualismo. Então a pessoa, quando entra no estágio do engano, ele pode estar bem, mas quando ele entra por esse estágio, o inimigo entra. Lembra de Saul? Saul estava bem, de repente Saul deixa o inimigo entrar no coração dele. Quando o inimigo entra no coração dele, ele se perturba, ele fica perturbado, e caçam alguém para vir até Saul, para consolá-lo, para fazer algo por ele, e chama quem? Davi, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que veio com a harpa, e ele, quando tocava a harpa, os demônios de Saul saíam. Saul, então, ele entra por esse estágio e o seu reino torna-se um reino de engano. E ali, no engano, ele morreu. Uma coisa certa é que as pessoas que se rebelam estão grosseiramente enganadas. Se elas não estivessem enganadas, não iriam fazer algumas coisas que fizeram. Muitas das pessoas que se rebelaram acabaram em destruição. E eu sei que ninguém que tenha a intenção de destruir a própria, ninguém quer destruir a sua própria vida. Alguns enganos são cometidos por líderes e auxiliares à medida que avançam na estrada da deslealdade. Auxiliares de trabalho e líderes são frequentemente tentados por alguns pensamentos de deslealdade. Um dia eu estava na igreja lá e um irmão me chamou, falou: pastor, vem aqui, pastor, ora por mim. Eu falei: o que foi? Não, ora por mim, depois eu falo para o senhor. Ele ajoelhou, coloquei a mão sobre ele, orei, sabia que ele era um crente fiel, pus a mão na cabeça dele, orei, abençoei a vida dele, tá? Depois ele, com lágrima nos olhos, ele falou: pastor, senta aqui. Aí eu sentei, ele falou assim: pastor, eu estou sendo tentado, porque o senhor confia muito em mim. E as pessoas começaram a chegar até a mim e dizer: nossa, você fala melhor do que o pastor, nossa, você atende a gente melhor do que o pastor. E eu, na verdade, eu não podia, por causa das minhas muitas atribuições, né? Eu estava fazendo outras coisas, colocava ele, e ele foi fiel. Porque se fosse outra pessoa, começando a ouvir aqueles elogios: nossa, mas como você atende a gente bem, nossa, você ora tão bem, nossa, como você é bom, né? As pessoas vão entrando por esse estágio do engano e se deixam ser enganadas. E eu falei: nossa, irmão, que bênção, glória a Deus, que o seu coração não deixou-se ser enganado. E aí ali eu comecei a cuidar mais, né? A partilhar menos, até para proteger ele, porque ele estava se enfraquecendo por causa daqueles ataques do inimigo. E muita gente na igreja aproveita desta oportunidade, ao invés de ajudar o irmão, porque ele está em processo de crescimento, não querer destruí-lo.
porque eu tive um problema em Portugal de uma pessoa que eu deixava ele cuidando muito dos meus, na área da igreja. Eu coloquei ele como uma pessoa que cuidava de muitas áreas, e ele acabou se frustrando, ele caiu na fé por causa disso. Eu já tive uma oportunidade do meu pastor, ele via que eu chegava no culto, ele nem ia no culto. O pastor José Ireno, né, foi o meu terceiro pastor, e ele era um pastor muito amável, e ele reconheceu o meu trabalho, e eu era o vice-pastor da igreja, ele chegava e via que eu estava na direção, cuidando da igreja, ele nem ia no culto, deixava eu lá cuidando da igreja, cuidando do culto, e eu fui vários anos co-pastor dele. É o pastor lá da igreja da rua Ceizá, na Cidade Livre. Até hoje eu vou lá, prego na igreja dele. Até hoje ele tem o maior respeito por mim, porque ele fala, esse aqui é filho dessa igreja. Então, irmãos, nós precisamos ter o cuidado. Muitas pessoas rebeldes se enganam ao pensar que são maiores que o seu pastor. Às vezes um filho no ministério pode se levantar para fazer coisas maiores que o seu pai. Jesus não parecia preocupado com o fato de que alguns de seus discípulos fariam mais milagres do que ele. De fato, predisse que seus trainers ou seus treinados iriam fazer milagres maiores do que ele tinha feito, e ele estava feliz por isso. Jesus ficava feliz em saber que os discípulos que ele tinha iriam fazer milagres maiores do que os milagres que ele fez, mas eles nunca poderiam pensar que eles eram maiores do que Jesus. Então, querido, você está andando junto com o seu pastor, você está andando junto com o seu líder, continue andando junto, mas entendendo que ele sempre está um passo na sua frente. Você nunca estará num nível igual do seu pastor, porque Deus não permite, foi Deus que colocou o pastor Robson aqui, e ele sempre vai estar um passo na sua frente. Ah, mas o irmão fulano de tal é teólogo e o pastor Robson não é teólogo. Não tem importância. Ele é o pastor, ele é um teólogo. Quem é maior? Quem representa Deus na igreja é o maior. Ainda que Deus diz que o maior tem que ser como uma criança, né? Para ser maior, né, tem que agir como uma criança, mas eu digo no sentido de posição hierárquica na igreja. O pastor é o representante legal do Senhor aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, versículo 12. Jesus estava falando, né? Esses discípulos aqui que vocês estão vendo, vão fazer milagres maiores do que os milagres que eu fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né? Infelizmente, alguns, quando progridem um pouco no ministério, começam a pensar que são maiores do que aqueles que chegaram antes deles. Muitas pessoas começam a crescer, ganhar a oportunidade do líder e falar, rapaz, eu já estou bem melhor do que o meu pastor. Eu estou bem melhor do que ele. Nossa, eu estou falando melhor do que o meu pastor, né? E já começa a pisar na liderança, irmão. Já começa a dar ouvido para os críticos, já começa a dar ouvido para os políticos, né? E aí se perde no caminho. Tome cuidado. Devemos lembrar que fomos formados, discipulados, ajudados por alguém para chegar onde chegamos.
Lúcifer foi designado por Deus, mas parece que ele esqueceu o fato mais importante. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 17. Tu eras querubim ungido, e eu te estabeleci. Ezequiel 28, 14. Elevou-se o coração por causa da tua formosura. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado mesmo, né? Porque isso aqui, todos nós estamos propícios, e na igreja tem gente de todo jeito, tem uns feinhos que Deus usa mais do que o bonitinho, não é? Mas tem uns bonitinhos que é usado, mas ele nunca pode deixar a boniteza dele jogar ele no estágio de lama que Lúcifer caiu, porque era bonito, boa aparência, escolhido por Deus, cheio de dons, cheio de talentos, caiu, se perdeu. Os irmãos estão me entendendo, amém? Glória a Deus. É bom, né? A gente fica assim, focado na palavra, que a gente não dá um pio, né? Glória a Deus, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas não esquece de escrever aí não, tem muita coisa que eu estou falando aqui que não está aqui. A mãe de todo engano é quando o amotinado pensa que ele pode destruir seu professor. O maior engano. Por quê, irmão? Você nunca vai conseguir tirar alguém que Deus pôs ali. Você nunca vai conseguir. Eu comecei a pastorear lá em Portugal, e lá Deus me colocou como presidente do campo, né? Porque eu fundamentei o trabalho. E eu nunca deixei que isso me atrapalhasse. Nunca deixei isso que me atrapalhasse. E às vezes, eu vinha no Brasil e o povo faltava jogar tapete no chão para me pisar em cima, porque eu era o pastor, João Bosco, pastor da Europa. E eu nunca deixei isso me dominar, irmãos. Nunca deixei isso me dominar. Nunca perdi, né? Nunca permiti que o inimigo colocasse isso no meu coração, porque eu sou pastor lá fora. Não, eu sou pastor, como eu era antes. E eu tinha um pastor, nem era meu amigo, porque eu não quis fazer amizade com ele também, porque na verdade ele entrou por um caminho e eu fui no caminho que Deus determinou para mim. Ele era pastor em Londres e ele veio para o Brasil, ele contratou 4 seguranças. E ele ia nos eventos, nas festas, nas igrejas, os 4 seguranças do lado dele. E ele entrava na igreja, os 4 seguranças juntos. Ele sentava lá e os seguranças ficavam lá em pé, lá, vigiando ele. Que cara bobo, né? Cadê Jesus na vida dele, irmão? Né? 4 seguranças. Aí ele foi em Camboriú, alugou a suíte presidencial para ele ficar. Uma suíte que só gente ricaça que ele falou, eu vou porque eu sou o melhor, eu sou o cara. E aconteceu um problema com ele lá, quase que ele acabou com tudo lá na Europa, né? Do que Deus tinha dado para ele edificar. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o diabo ele vem e ele te oferece. Você viu que Jesus está lá no deserto, jejuando e orando, e ele transforma essas pedras em pães e come. Jesus, não, peraí, eu não vou me alimentar disso aí, eu não preciso de me alimentar disso, porque eu não quero. Jesus poderia muito bem, para fazer gracinha para o diabo, transformar aquelas pedras em pães e comer. Mas Jesus disse, olha, eu não preciso disso aí. Eu não preciso de fazer gracinha para ninguém. Eu sou o Filho de Deus. Eu estou num propósito, e o meu propósito. E o diabo veio e ofereceu outro esquema para ele. Jesus falou, não preciso também disso aí não. E ofereceu outro, até que ele pegou Jesus e levou e colocou no pináculo, no lugar mais alto de Jerusalém. No lugar mais alto. Tem hora que o diabo tenta te derrubar quando você está lá embaixo.
Mas tem hora que o diabo vai tentar te derrubar quando Deus te exalta também, quando Deus te coloca lá em cima, quando Deus permite que você viva os seus maiores sonhos. E Jesus foi colocado lá e o diabo abriu uma cortina e disse: olha, todos os reinos da terra daí. Se você prostrar aqui agora e me adorar, tudo isso eu te darei. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Sai fora com as suas ofertas, porque eu não preciso das suas ofertas. Cuidado, irmãos. Cuidado, você hoje está aqui, amanhã Deus pode te exaltar. Pastor Robson, o senhor está dirigindo a igreja aqui hoje. Amanhã Deus vai exaltar o senhor. Então o senhor precisa permanecer o mesmo pastor Robson. Deus vai te exaltar, vai te colocar num nível maior, mais alto, vai te prosperar, vai. Mas nunca deixe a simplicidade sair do coração do Senhor. Não deixa. Não permita. Irmã Zélia, não permita. Por quê? Porque nós vamos perder as bênçãos do Senhor. Lúcifer era como se fosse o quarto da Trindade. Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pai, Jesus e o Espírito Santo. E Lúcifer era o seguinte. E ele perdeu tudo. Foi lançado de lá para baixo e perdeu tudo. Então tome cuidado. Dá para falar para o irmão aí, cuidado, para você não perder as bênçãos que Deus tem te dado e que vai te dar. Amém? O espírito de rebeldia não só leva pastores, assistentes e auxiliares a fugirem, mas também os inspira a lutar contra as autoridades que foram colocadas sobre eles. Lúcifer pensou que ele poderia destronar a Deus, mas isso tampouco era possível. Uma tolice, que loucura imponderável. Absalão lutou contra o próprio pai e fracassou. Judas tentou destruir seu professor, mestre e senhor. E fracassaram, todos fracassaram. E todos fracassarão quando pensarem que é alguma coisa, quando não é. Paulo sempre dizia, né? Quando eu penso que eu sou forte, aí é que eu estou fraco. Quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte. Aleluia, glória a Deus. Lá no livro de Jeremias está lá, mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, né? O coração do homem engana o próprio homem. Glória a Deus. Irmãos, que coisa horrível, né? Quando o homem passa a depender de si mesmo, ele está entrando num caminho de decadência. Vamos para o 7º estágio. Nós já estamos quase terminando, né, o nosso ensino, né? O 7º estágio é o estágio da rebeldia escancarada. Isso aqui, quando a pessoa já está entrando no estágio de rebeldia, onde ele já começa a demonstrar a sua derrota, né, chegando na sua vida. Vamos lá. Este é o estágio em que desleais, enganados, lutam abertamente contra a autoridade. Essa luta aberta ocorre devido à confiança que o rebelde desenvolve ao longo de meses e anos. Ele adquire motivação ao obter apoio de algumas das pessoas com quem ele conversou. Lembre-se que Lúcifer ganhou apoio de mais de 1/3 dos anjos no céu. Ele havia tido tempo para analisar os méritos e deméritos da pessoa contra quem ele estava rebelando. Então, se de repente ele expõe o que está em seu coração, cuidado, Lúcifer fez isso. Lúcifer, ele recebeu de Deus a oportunidade. Deus, ele vai dar oportunidades a todos nós, irmãos, de crescermos. De crescermos. Você vai ter a oportunidade de crescer, mas não deixe que essa oportunidade que Deus está te dando para crescer te destrua. Não permita.
Absalão lutou contra o seu pai. E disse mais Davi: eis que meu filho Absalão, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. 2 Samuel 16:11. Absalão tentou tornar-se seu pai, e em todos os aspectos, inclusive no quarto de suas amantes. E entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. 2 Samuel 16:22. Judas traiu e lutou contra o seu senhor e mestre. Chegou Judas, e com ele grande multidão com espadas. E o que o traía tinha dito-lhes, dando um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Mateus 26, 47, 48. Judas havia lhes dito que agarrassem bem a Cristo e não o deixasse ir. Essa é a luta aberta contra o seu patrão, mestre e senhor, seu pai e mentor. Aqui está o estágio da rebelião às claras, autêntica deslealdade. E aqui chegamos ao último estágio e final, o estágio da pena de morte. Judas, ele declarou a sua derrota final. Ali ele declara a sua derrota final, quando ele chega e entrega o Senhor Jesus. O oitavo estágio é o que nós vamos entrar agora, mas o tempo nosso já acabou. Não dá para a gente prosseguir. Na quarta-feira que vem é a última ministração nossa, e eu vou finalizar falando aqui sobre a pena de morte. Esse aqui, irmãos, é o estágio que nós vamos aprender muito, e eu quero até pedir o pastor Robson que na quarta-feira que vem, se a gente passar um pouquinho do horário, é porque eu estou finalizando a nossa lição, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, finalizando aqui nesta noite. Quero agradecer aos irmãos, né? Espero que você tenha aprendido aqui algumas coisas que são fundamentais para o seu crescimento. Você precisa fugir, né, disto, ter cuidado com quem você está alinhando a sua fé, né, porque nós somos o nível das 5 pessoas que nós mais convivemos. Nós estamos nivelados dentro desse estágio aí, né? Com quem você tem parecido? Quem são as pessoas que você mais convive com elas? Quem são as pessoas que você se aconselha com ela, né? Nós precisamos ter esse cuidado, porque senão nós vamos nos perder no caminho. Deus não quer isso para nós, amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nesta noite nos deu. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que não mediram esforços para estar aqui nesta noite. Pai, que o Senhor leve em paz cada um dos teus filhos para os seus lares, dando a eles, Pai, descanso, repouso e dando a eles uma noite de vitória. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor.